Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gui Figueiredo do canal Matemático Formal e hoje vamos falar sobre o princípio da Casa dos Pombos, também conhecido como o princípio de Pombal, princípio das gavetas, princípio de Dirichlet, mais comumente também apenas como PCP, que é uma abreviação para princípio da Casa dos Pombos. E qual que é a ideia do princípio da Casa dos Pombos? Imagina que você tem alguns pombos e algumas casas de pombo. Nós iremos chamar de P a quantidade de pombos e de H a quantidade de casas de pombo. Aí cada um desses pombos vai entrar em exatamente uma única casa de pombo, sem que nenhum pombo fique sem casa. O princípio da casa dos pombos diz pra gente que, se por acaso o número de pombos for estritamente maior ao número de casas, você pode garantir com certeza que pelo menos uma das casas vai ter pelo menos 2 pombos, tudo bem? E a demonstração disso é relativamente simples. Vamos demonstrar, por absurdo. Suponha que essa afirmação não seja verdade, Suponha que, mesmo P sendo maior do que H, não existe nenhuma casa com pelo menos 2 pombos. A negação de não existe nenhuma casa com pelo menos 2 pombos é que todas as casas têm menos do que 2 pombos, ou seja, todas as casas têm no máximo um pombo. Se você supõe então que todas as casas têm no máximo um pombo, a quantidade máxima de pombos que serão abrigados seria um mais um mais um mais um, um para cada casa, então você teria no máximo H pombos. Só que nós sabemos, que o número de pombos é maior do que o número de casas, aqui você teria que ter um número de pombos menor ou igual ao número de casas, gerando então um absurdo. Se nós supomos que isso dava errado e chegamos no absurdo, quer dizer que a nossa suposição estava falsa, quer dizer então que a gente pode afirmar que com certeza pelo menos uma das casas vai ter pelo menos 2 pombos, tudo bem? Então essa aqui é a ideia do princípio da casa dos pombos. Mas aí você pergunta, tá, mas o que tem a ver pombos com matemática? Bem, você não vai trabalhar normalmente com pombos literais. Você consegue fazer associações. Por exemplo, se você tem um conjunto com mais do que 12 pessoas e você sabe que existem apenas 12 meses no ano, você pode garantir com certeza que tem pelo menos 2 pessoas que nasceram no mesmo mês. É como se as pessoas fossem os pombos e os 12 meses fossem as casas, tá? Você tem mais pombos do que casas, mais pessoas do que meses. Aí, pelo princípio da casa dos pombos, você vai ter pelo menos um mês com pelo menos 2 pessoas. Tá entendido? Você também pode fazer algumas abstrações. Você pode até, inclusive, trabalhar com termos mais matemáticos. Você pode imaginar, que o conjunto dos pombos é o domínio de uma função e o conjunto das casas é o contradomínio de uma função. Aí, como cada pombo está associado a uma única casa, isso é uma função. E se por acaso o número de elementos do domínio for maior do que o número de elementos do contradomínio, você vai ter certeza que 2 elementos do domínio vão ter a mesma imagem. Então a sua função ela nunca vai ser uma função injetora. Faz sentido? A gente vai ver agora, alguns exemplos de como é que você pode utilizar o princípio da casa dos pombos, que é uma ideia relativamente simples, para demonstrar algumas afirmações mais interessantes. E vamos para o exemplo 1. Prove que em um conjunto de 11 números naturais, existem 2 cuja diferença é divisível por 10. Gente, qual que é a ideia? A diferença de 2 números é divisível por 10 se somente esses 2 números têm o mesmo resto da divisão por 10. A ideia é, se os dois têm o mesmo resto, você vai ter que um deles é 10 vezes A mais o resto, o outro vai ser 10 vezes um B mais o resto. Aí quando você subtrai, o resto vai acabar cortando e você vai ficar apenas com parcelas que são divisíveis por 10. Logo a soma total, a diferença total é divisível por 10. Então eu tenho que provar que existem 2 números dentre esses 11 números que têm o mesmo resto na divisão euclidiana por 10. Aí para isso você pensa o seguinte, tá, nós temos 11 números naturais e cada um deles tem um resto. E quando você analisa os possíveis restos na divisão por 10, você tem 10 restos possíveis. Os restos da divisão por 10 variam de 0 até 9, são 10 restos possíveis. Nesse exercício, você pode imaginar que os números são os pombos
e os restos da divisão por 10 são as casas dos pombos. Porque cada pombo vai para uma casa, e nesse caso, cada número tem um único resto. Tudo bem? Aí, como você tem 11 números e 10 restos possíveis, é como se você tivesse 11 pombos e 10 casas. Você tem um número de pombos maior do que o número de casas. Logo, pelo princípio da casa dos pombos, você tem certeza que pelo menos 2 desses números têm o mesmo resto. Ou seja, você tem pelo menos um resto que aparece 2 vezes. E se você subtrai esses dois valores que têm exatamente o mesmo resto na divisão por 10, a diferença deles vai ser múltiplo de 10, vai ser divisível por 10, e você termina o exercício, tá? A mesma ideia daria para você adaptar para outras quantidades. Se você tem n mais 1 números, você tem certeza que existem 2 deles cuja diferença é divisível por n, ok? E é isso. Nesse exemplo 2, o que ele pergunta? Prove que em um conjunto de 7 números naturais, existem 2 cuja soma ou a diferença é divisível por 10, tá bom? Então, né, a gente viu no exercício anterior que quando você tem 11, com certeza existem 2 cuja diferença é divisível por 10. Mas agora eu quero que sejam só 7, mas eu não quero só a diferença, pode ser ou a diferença ou a soma. Agora, em vez de agrupar só por números que têm exatamente o mesmo resto da divisão por 10, aí vai ter que fazer um agrupamento um pouquinho diferente. Qual que é a estratégia? Eu posso dividir o conjunto dos naturais em alguns conjuntos. Aí vou particionar os números naturais. Eu vou fazer um conjunto dos números que são múltiplos de 10, da forma 10k. Eu vou fazer um conjunto que agrupa os números da forma 10k mais 1 e os números da forma 10k mais 9. São números que têm resto 1 ou resto 9 na divisão por 10. E por que esse conjunto aqui é interessante? Se você tem 2 elementos desse conjunto, pode ser que os dois tenham o mesmo resto, os dois têm resto 1 ou os dois têm resto 9. Aí se os dois tiverem o mesmo resto, aí a diferença é divisível por 10. Porém, se um deles tiver resto 1 e o outro tiver resto 9, a soma desses dois números vai ser divisível por 10. Então, qualquer par de números dentro desse conjunto vai ter ou a soma ou a diferença que é divisível por 10. Aí você pode fazer alguns outros grupos, alguns outros conjuntos com a mesma ideia. Você pode fazer o conjunto dos números da forma 10k mais 2, 10k mais 8, que tem resto da divisão por 10 igual a 2 ou igual a 8. Você pode fazer 10k mais 3, 10k mais 7, resto 3, resto 7. E você pode fazer 10k mais 4 e 10k mais 6, que é resto 4, resto 6. E por fim, você tem os números da forma 10k mais 5, que são os números que deixam o resto 5 na divisão por 10. Aí, você pode imaginar que nessa situação, você tem 7 números naturais que são escolhidos, vão ser os pombos. E esses 6 conjuntos que eu acabei de listar, eles são casa dos pombos, né? Cada um dos números naturais que você escolheu vai estar em exatamente um desses conjuntos. Então você tem 7 números, 6 conjuntos, 7 pombos, 6 casas de pombo. Aí, pelo princípio da casa dos pombos, um dos conjuntos tem pelo menos 2 elementos desses 7 listados. Aí, né, desses 2 elementos do mesmo grupo, tem a soma ou a diferença que é divisível por 10. E aí você acaba demonstrando o que ele pediu para demonstrar. Perfeito. Vamos para o exemplo 3. Prove que em todo conjunto de n elementos naturais tem um subconjunto não vazio cuja soma dos elementos é divisível por n. Então, aqui ele vai ter que ser um pouquinho mais criativo. Tá? A gente tem um conjunto de elementos, então você tem no total 2 elevado a n subconjuntos. Desses, apenas um deles é vazio, daí são muitos subconjuntos. E você quer provar que pelo menos um deles existe a soma, né, dando divisível por n, beleza? E para fazer isso, aí vai ter que ser um pouquinho mais criativo. Uma solução interessante é a seguinte. Ok, eu vou pegar os n elementos, vou nomear de A1, A2, A3 até a n.
tá? Você pode botar em ordem crescente, ordem decrescente ou numa ordem aleatória. Para nossa solução agora, não importa, né, se o A1 é menor do que o A2 ou não. Tudo bem, tem aqui os elementos. E eu vou construir uma sequência a partir desses elementos da seguinte maneira. Eu vou definir SK como A1 mais A2 mais A3 até chegar no AK. Então, SK vai ser a soma dos K primeiros elementos desse conjunto. Desse modo, S1 vale A1, S2 vale A1 mais A2, até chegar no Sn, que vai valer a soma de todos os elementos. Aqui, nós temos N valores, S1, S2 até Sn, beleza? Para você provar o que você quer, dá para fazer de dois jeitos. Você poderia argumentar da seguinte maneira. Se por acaso um desses S's já for divisível por N, você já encontrou um conjunto cuja soma é divisível por N. Aí, se não acontecer isso, cada um desses N valores vai ter um dos restos da divisão por N que não é zero, porque está supondo que nenhum deles é divisível por N. Mas dá para ser um pouquinho mais criativo, né? Você pode agilizar um pouco a sua demonstração, incluindo também um certo S0, tá? Que é a soma de nenhum elemento, S0 vai dar zero. E aí, o que acontece, né? Agora nós temos N mais 1 números, de S0 até Sn. Você pode chamar esses números aqui de pombos, e aí você pode imaginar que os restos na divisão por N, são de 0 até N menos 1, são N possíveis restos na divisão por N, serão as nossas casas de pombo. Aí, pelo princípio da casa dos pombos, você vai ter dois desses valores que têm o mesmo resto na divisão por N, ok? Suponha sem perda de generalidade que o SI é menor do que SJ. Essa abreviação SSPG suponha sem perda de generalidade. Eu sei que um deles tem que ser menor do que o outro, mas pra gente não importa qual é qual. Vamos supor que é o I que é menor do que o J. Isso não vai interferir muito para a solução do exercício. Então isso aqui é uma técnica bem comum. Se você tem que esses dois valores são números que têm o mesmo resto na divisão por N, você pode afirmar então que a diferença é divisível por N. Mas a diferença é quando você pega essa soma de Sn, que é A1, A2 até um certo I, depois até um certo J, quando você subtrai, você vai cortar os primeiros I elementos e vai sobrar só a diferença, né? Os valores que estão sobrando. Então, essa diferença é basicamente a soma de todo mundo do AI mais 1 até o AJ. Porque antes do AI mais 1, do AI para trás, todo mundo foi cortado quando você subtraiu. E aí você acabou de encontrar, né, um subconjunto cuja soma dos elementos é divisível por N, e aí terminou a sua solução. Aproveitando que nós estamos falando sobre o princípio da casa dos pombos, é interessante que você conheça uma variação do princípio da casa dos pombos. A situação é basicamente a mesma, você tem P pombos e H casas, porém, agora você tem muitos pombos e você tem poucas casas de pombo. O que será que a gente pode afirmar quando isso acontece? Será que a gente pode afirmar que todas as casas serão ocupadas? Não, né? Na verdade, a gente nem consegue afirmar que mais do que uma casa será ocupada, porque é possível que todos os P-pombos fiquem em uma única casa. Então, também não pode afirmar que você vai ter mais do que uma casa com mais do que dois pombos pelo mesmo motivo. Porém, a gente consegue fazer uma cota um pouquinho melhor sobre quantos pontos você consegue encontrar na mesma casa. Se você tem H casas, o que acontece se você tiver mais do que 2H pombos, mais do que 3H pombos, mais do que 4H pombos, mais do que K vezes H pombos? Se você tem mais do que esse valor de pombos, não dá para você ter no máximo K pombos em cada casa. Porque se você tivesse no máximo K pombos em cada casa, você teria no máximo K vezes H pombos. Logo, pelo menos uma das casas, não precisa ser mais do que uma, tem que estourar esse limite. Então, pelo menos uma das casas vai ter pelo menos K mais um pombos. Essa aqui é a ideia. Se você tem mais do que 2H pombos, você vai ter uma casa com mais do que 2, então uma casa com pelo menos 3. Se você tiver mais do que 3H pombos,
você vai ter uma casa com mais do que 3 pombos, ou seja, uma casa com pelo menos 4 pombos. A demonstração é análoga à anterior. Você pode, então, né, supor que cada casa tem no máximo K pombos, que eu fiz. Aí, se isso acontece, o número de pombos vai ser no máximo K mais K mais K mais K mais K, que vai dar K vezes o número de casas. E a gente está supondo que o número de pombos é maior do que isso, a gente acaba chegando numa contradição no absurdo. Por isso que a gente pode afirmar que, com certeza, pelo menos uma das casas vai ter mais do que K pombos, ou seja, pelo menos uma das casas vai ter pelo menos K mais um pombos. Essa que é a ideia. Sobre essa variação, você tem como utilizar uma conta para saber qual que é o valor que a gente consegue garantir. Se você tem um certo número P de pombos e um certo número H de casas, se você divide P por H, você vai encontrar a média de pombos nas casas, concorda? E pelo menos uma das casas vai ter que ter pelo menos a média. Porque se todos os pombos tivessem a menos que a média, aí você não teria como a média dar esse valor. Faz sentido? Então, a cota você faz a média de quantos pombos tem por casa e você arredonda para cima, porque você não pode ter uma quantidade não natural de pombos. Não pode ter um número quebrado de pombos. Então, você pode garantir que, com certeza, uma das casas tem pelo menos a média, que é P sobre H, arredondada para cima. Esse símbolo aqui, nós chamamos na matemática de teto. Tá? Parece um colchetes, né? Só que tem só a parte de cima, não tem a parte de baixo. E o teto serve, né, para pegar o número e arredondar para cima, se ele não for o número inteiro. Então, o teto de π é 4, o teto de 3 é 3. Né? Você só arredonda para cima se o número não for o número inteiro. Beleza? Bem interessante. Então, vamos para mais um exemplo. Exemplo 4. Colocamos 4n mais um reis em um tabuleiro infinito. Estamos falando de um tabuleiro de xadrez e o rei é uma peça do xadrez. Para quem não sabe, o rei ele consegue se movimentar para qualquer uma das 8 casas em volta. Prove que podemos escolher n mais um deles, de modo que não existam dois que se ataquem. Perfeito. A demonstração, a gente vai ser um pouquinho criativo, tá? Eu tenho que provar, então, que eu consigo pegar n mais um reis de tal modo que eles não se ataquem. Eu vou tentar, então, pegar o tabuleiro, que é infinito, e dividi-lo em várias partes, de modo que casas na mesma parte, do mesmo grupo, não se ataquem, tá bom? Pegar um tabuleiro e dividir é muito comum você utilizar na matemática a ideia de coloração. Eu vou colorir esse tabuleiro com algumas cores, mas eu não vou utilizar nesse exercício a coloração usual do xadrez. Eu vou colorir esse tabuleiro com 4 cores da seguinte maneira. Eu vou intercalar 2 tipos de linhas e em cada linha eu vou intercalar 2 tipos de cores. Eu vou ter 4 cores. Às vezes, se você não quer desenhar, né, num exercício, numa demonstração formal, você pode, né, em vez de utilizar cores, utilizar números. É bem comum as pessoas falarem cor 1, cor 2, cor 3, em vez de pintar de fato uma cor. Então eu vou pintar com essas 4 cores. Eu tenho linhas 1, 2, 1, 2, 1, 2 e linhas 3, 4, 3, 4, 3, 4. E eu vou alternando 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Note que ao redor de uma casa de uma cor, as 8 em volta são de outra cor. Você não tem 2 cores 1 vizinhas, não tem 2 cores 2 vizinhas, não tem 2 cores 3 vizinhas e assim em diante. Se você tem 4n mais 1 reis e essas 4 cores, o que a gente pode imaginar? A gente pode primeiro falar que a gente pode pintar o tabuleiro utilizando 4 cores, conforme figura ao lado. E de modo que, se reis estiverem com a mesma cor, eles não vão se atacar. Perfeito? Nesse caso, é como se os 4n mais 1 rei fossem os pombos e essas 4 cores fossem as casas dos pombos. Aí, pelo princípio da casa dos pombos, como você tem muitos reis a mais do que você tem de casas, né, muitos pombos a mais do que você tem de casas de pombos, você pode garantir
que pelo menos uma das cores vai ter pelo menos a média arredondada para cima de reis. 4n sobre 4 dá exatamente n. Se você pega 4n mais 1 sobre 4, vai dar um pouquinho maior do que n. Aí se você arredonda para cima, você vai ter n mais 1 reis em casas da mesma cor. Eu não sei se é cor 1, cor 2, cor 3, não importa. Aí esses reis não se atacam e você acaba então demonstrando o exercício. Então, gente, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e se cuidem.